Amém, boa noite, Jesus é o Senhor. Hoje nós vamos desfrutar de mais um tópico do jornal Árvore da Vida. O jornal Árvore da Vida é um periódico mensal de grande utilidade. Ele é dividido em vários tópicos, tanto para adultos como para jovens, adolescentes, para pais, e tudo baseado na palavra de Deus. E essa noite eu quero compartilhar com vocês um tópico maravilhoso. E, na verdade, é a primeira página, ou seja, a capa do jornal Árvore da Vida, número 344. O título é muito significativo. Jesus está no monte orando por você. Irmão e irmã, hoje nós estamos saindo, pregando o Evangelho. E como que nós abordamos as pessoas? Posso orar por você? E aqui esse tópico, ele fala que Jesus estava onde? No monte, orando por mim e orando por você. Amém? Então nós vamos compartilhar esse tópico nessa noite. Até a volta do Senhor, nós cristãos haveremos de passar por muitas situações difíceis. Nós já estamos experimentando desde o início da pandemia, muitas situações ocorreram tanto no nosso meio como no mundo. Muitos entes queridos dormiram no Senhor, muitos irmãos preciosos dormiram no Senhor, muitas situações familiares, muitas questões. Ó Senhor Jesus, mas aleluia, nós estamos passando, mas não estamos passando sozinhos. O Evangelho de Marcos, capítulo 6, Evangelho de Marcos, capítulo 6. Aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 45 a 52, fala sobre essa questão. Então eu vou ler para os irmãos, vou ler para os nossos amigos e amigas que estão nos assistindo pela primeira vez. Espero que você desfrute da palavra. É uma palavra tão simples, uma palavra gostosa, é algo apreciável. É a palavra de Deus que é boa tanto para mim como para você. Não somente é boa, mas nos leva à salvação. E Deus quer entrar na sua casa, amigo e amiga que está nos assistindo. Então, a partir do versículo 45, ele fala assim, Marcos 6, 45. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldades a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não havia compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Então essa porção ela é muito significativa. O texto diz que o Senhor compeliu os discípulos a tomar um barco e ir para outra margem. Nesse interim, Jesus subiu ao monte para orar, Nós lemos aqui versículos 45 e versículo 46. A vida dos crentes pode ser descrita por esse quadro. Nós aqui, atravessando o mar, e o Senhor nos céus a interceder por nós em seu ministério celestial. Ou seja, nós atravessando o mar, e numa travessia de mar, com um barco, pelas águas, podem acontecer muitas coisas. Mas o Senhor está onde? Ele está nos céus, intercedendo por nós. No começo da travessia, talvez não tenhamos muitos problemas, No início, quando você entra no barco ali na praia, está tranquilo, o mar está sereno, o vento até ajuda, está tudo tranquilo, não tem nada acontecendo ainda, nenhuma situação, é muito tranquilo. Você entra no barco, até o vento dá uma ajuda ainda.
Mas depois de um tempo, muitos obstáculos surgem. Depois de um tempo que se adentra para o mar, muitos obstáculos surgem. Os ventos contrários se levantam para se opor a nós. É o nosso viver hoje. É como se nós hoje estivéssemos andando sobre o mar. Estamos andando, né? Estamos andando e muitas situações se levantam para se contrapor ao nosso andar, ou seja, ao nosso viver. Aparecem muitas situações, muitas vezes situações que nós não prevemos, não conseguimos prever, ou às vezes não esperamos. São situações inúmeras que se levantam contrárias ao nosso andar. Aleluia! O ritmo da viagem diminui, né? E quando acontece isso, o que acontece? Começa a se dar muita abraçada, né? O remo começa a ser usado de maneira muito drástica. Para quê? Para vencer aquele vento contrário. E aí, o que acontece? A viagem, o ritmo da viagem, que seria rápido, né? Ou seja, às vezes nós estamos passando por uma situação e aquela situação poderia ter sido passado por ela rápido, mas devido aos muitos obstáculos que se levantam, às muitas situações, ela demora. E aí o ritmo da viagem, né, para a pessoa que está lá remando, diminui bastante. Remamos muito para nos locomover pouco, ou seja, nos desgastamos muito no nosso viver, no nosso andar, né? Aqui o vento contrário ali contra o barco dos discípulos estava impedindo eles de prosseguir viagem, né? Estava sendo um empecilho. E quanto mais eles remavam, mais eles cansavam. Então a viagem se tornou longa, né? Aquele percurso que seria rápido se tornou longo e se tornou cansativo. Ó Senhor Jesus, é a mesma experiência nossa. Às vezes nós estamos passando por situações, ou estamos diante de situações, e muitas vezes queremos resolvê-las rápido, mas se levantam tantos ventos contrários, tantas questões contrárias, que vem o que? Nos desanimar, vem causar tristeza, dor. E aí, com aquela agilidade que nós tínhamos para resolver as situações, elas diminuem. E assim aconteceu com os discípulos quando eles estavam indo de uma margem para outra. Hoje a humanidade foi acometida por um vírus, né? É o que nós estamos passando. E esse vírus ele se alastrou por todo o mundo, né? Ceifando muitas vidas queridas, né? Que dormiram no Senhor. Muitos de nossos queridos foram atingidos. Até as nossas reuniões sofreram alterações, tivemos dificuldades para reunir, mas graças ao Senhor pela misericórdia e muita oração, hoje nós estamos voltando, né? Pouco a pouco. Aleluia! Muitos irmãos foram dispersos, né? Muitas lágrimas, né? Correram pelos que partiram, aqueles irmãos que dormiram no Senhor, que eram irmãos queridos, irmãos amáveis, irmãos de tanto tempo, né? Nos deixou muito triste, né? Podemos dizer que estamos sobre forte vendaval. Esse é o vendaval do mundo, ele é forte. E ele contrapõe o avanço do Evangelho, ou seja, o avanço da igreja. Ele contrapõe a mim e a você. Toda vez que nós nos levantamos com vontade, com aquela alegria, aquele desespero, ou aquela vontade de pregar o Evangelho, sempre se levanta também um vento contrário, algo contrário que vem para quê? Para diminuir o nosso ânimo, a nossa vontade. E isso aconteceu com os discípulos. Ó Senhor Jesus! E por isso, por esses fatos que acontecem conosco, às vezes nós nos achamos e nos sentimos o quê? Impotentes, incapazes. É verdade, irmãos. Às vezes nós nos encontramos em situações assim. A mesma experiência de Jó. Jó, quando viu ele estava sendo oprimido, ele abriu a boca. Ele viu que não era nada, que não tinha ninguém intercedendo por ele, não tinha ninguém olhando por ele. E às vezes nós caímos nessa mesma situação. E aí o que nós fazemos?
A primeira coisa que nós perguntamos para nós mesmos, e abrimos a nossa boca e perguntamos, falamos alto, nós questionamos: Jesus, aonde estás? Eu estou aqui, passando por essa dificuldade, junto com a minha família, muitos ventos contrários, muitas situações contrárias, o vento está revolto, o mar está revolto, a situação está difícil, eu não aguento, eu não estou suportando. Jesus, aonde estás? Aonde estás, Jesus? Eu estou sozinho. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E aí eu posso ainda falar: não está vendo o Senhor? Não está vendo os ventos contrários? Eu quero andar, eu quero avançar. Estou aqui com meus problemas, as minhas dificuldades, estou tentando, estou correndo, estou aplicando a palavra, mas eu não consigo. Tem algo que está vindo contra, muitos ventos contrários, muitas situações contrárias, para barrar, para não me deixar avançar. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! E o que é isso? É a nossa experiência, a mesma experiência de Jó. Jó também passou por isso. Ou seja, o que Jó expressou no seu lamento? E às vezes nós expressamos isso. No nosso viver, facilmente nós podemos expressar isso. Nós podemos expressar murmuração, incredulidade. Tudo isso entra onde? No nosso coração. Tudo isso adentra para dentro do nosso coração. E quando isso entra, o que nós ficamos? Nós ficamos indignados com o Senhor. Nós ficamos tristes. E o que nós pensamos? A primeira coisa que vem na nossa mente é desistir de tudo. Ah, eu não vou mais reunir. Ah, eu não vou querer ser mais um crente. O Senhor fala uma coisa na palavra e eu estou vivendo outra. Ah, eu vou desistir de tudo. A partir de hoje eu não vou nas reuniões. Eu não quero ver os irmãos mais. Eu não vou ler mais a Bíblia. Eu não vou ver as mensagens. Eu não vou ler o Jave. Tudo isso pode acontecer. Mas por que acontece? Porque o meu coração ficou o quê? Desanimado. O desânimo chegou. Ó Senhor Jesus! E aí, a primeira coisa é desistir de tudo. Isso já ocorreu comigo, pode ocorrer com você, ocorre com muitos irmãos e irmãs. Se eu e você não estivermos firmes, isso pode acontecer com nós dois. Não é difícil disso acontecer. Senhor Jesus, mas uma coisa nós precisamos estar atentos. Quando Jesus pediu para os discípulos entrarem no barco, para passarem para outra margem, o que ele foi fazer quando nós lemos os versículos? Está nos versículos 45 e 46 do capítulo 6 de Marcos. O que ele foi fazer? Ele foi orar por mim e por você. Porque ele sabia que a travessia não ia ser fácil, está vendo? Ele sabe que o meu andar e o seu andar sobre essa terra, nesse mar terreno, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Então, por isso que a primeira coisa que ele fez foi fazer o quê? Subir ao monte para quê? Para interceder, por estar orando pelos discípulos, para que eles pudessem atravessar o mar em calmaria. Mas surgiu a dificuldade, e o que o Senhor fez? O Senhor foi de encontro a eles. Fazendo o quê? Andando sobre o mar. Foi para socorrê-los. É assim que o Senhor faz comigo e com você. Ou você acha que o Senhor vai te abandonar, ou você acha que o Senhor vai te deixar de lado, ou você acha que o Senhor vai virar as costas para mim e para você. Não vai não. O Senhor nunca vai virar as costas para nenhum de nós. Não importa a situação que você esteja passando, que eu esteja passando, o Senhor jamais vai virar as costas para nós. Jamais vai tapar os seus ouvidos ao nosso clamor, ao nosso grito de socorro. Ele nunca vai fazer isso. Jesus não vai fazer isso. Não importa a situação que você e eu estejamos passando, não importa quão bravio é o mar,
quão bravio está sendo a situação, quão difícil está sendo a situação, o Senhor jamais, jamais vai nos abandonar. Eu preciso crer nisso. Você também precisa crer nisso, irmão e irmã. Você também precisa crer nisso. Você precisa crer que o Senhor jamais vai lançar você fora, vai abrir mão de você, jamais Ele vai te abandonar, vai deixar você cair numa situação e ficar nela a vida toda, nunca. O Senhor nunca vai fazer isso. Ó Senhor Jesus! Aleluia! Ele está orando. E Ele sabe quão grande é o meu e seu problema. Ele sabe o tamanho das ondas. Ele sabe tudo. Não precisa você falar, não precisa você reclamar, não precisa você questionar, não precisa você ficar gritando. Ele sabe de tudo, Ele sabe o tamanho das ondas, Ele sabe a força do vento contrário. Jesus sabe de tudo isso. Ele sabe tudo isso, por isso que Ele foi ao monte, está vendo? Interceder, orar por mim e por você. Aleluia! Senhor Jesus, Ele sabe que as ondas são grandes, está vendo? O barco é pequeno e os passageiros são frágeis. Você e eu estamos no barco. Qual é esse barco hoje? Esse barco é a igreja. Esse barco é a igreja. Esse barco é a igreja. Esse barco é o quê? Pequeno, e os passageiros desse barco são frágeis. Ou eu e você somos super-homens? A vida da igreja só tem super-homens? Não. Ele sabe que os passageiros que estão nesse barco são frágeis. Por isso, que nenhum dos passageiros que está dentro do barco, que estava lá, os discípulos estavam dentro do barco, e eu e você que estamos nesse barco hoje, nenhum passageiro, nenhum, passa desapercebido pelo Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas, Ele conhece cada um dos passageiros que está no barco. Ele conhece a mim, conhece a você, conhece todos os irmãos e irmãs. Não adianta você achar que não conhece. Ele não me conhece, ele não sabe pelo que eu estou passando. Deus não sabe pelo que eu estou passando. Jesus não sabe pelo que eu estou passando. É tão difícil, eu estou aqui moribundo, eu estou aqui passando essa situação difícil, eu estou passando fome, eu estou passando dificuldade. Abro a minha boca e falo tantas coisas. Você acha que Jesus não sabe? Ele sabe. Ele sabe pelo que você está passando. E você acha que Ele vai deixar você passar isso a vida toda? Não. A travessia não é longa. A travessia não é longa. Aleluia! Aqui, ó. Os que estão no barco varrido pelos ventos veem apenas agitação. É o que nós vemos. O que nós vemos fora do barco, que está acontecendo no mundo, é o que? Agitação. É a mesma coisa dos discípulos. Estavam no barco, o que eles estavam vendo? Somente a agitação do mar. A água indo para lá e para cá, os ventos contrários. Nós no barco hoje, que é a igreja, dentro do barco. Você não pode sair do barco, não. Dentro do barco, e a agitação fora é tremenda. E o que nós vemos? Às vezes nós preocupamos mais com a agitação que está fora, com a calmaria que está dentro. E às vezes, quando nós fazemos isso, nós nos achamos em dificuldades, nós ficamos atônitos, aterrorizados. E aí vem o que? Para mim e para você? Medo, desânimo. Aí nós começamos a reclamar. Ó Senhor Jesus! Aleluia! Mas, se pudessem ver do alto, do monte de onde o Senhor está, veriam que todas as coisas estão sob o seu controle. Está vendo? Se você e eu, nós estamos dentro do barco, mas se nós tivéssemos como olhar de uma maneira do alto, por isso que nossos pés estão no chão, mas o nosso olhar precisa estar para onde? Para o alto, olhando para o alto. Precisamos estar olhando para cima. Se nós tivéssemos como olhar de cima, nós veríamos que tudo está debaixo do controle do nosso Senhor. O Senhor sabe de tudo,
tudo. Nós não precisamos ficar preocupados. Eu e você não precisamos ficar preocupados. O Senhor cuida de tudo. Ele cuida de tudo para mim e para você. O que importa para mim e para você hoje é estar dentro do barco. O problema é você querer sair do barco. Mesmo que tenha muita agitação fora do barco, ou às vezes acontece também dentro do barco, o importante é você ficar dentro do barco. Porque se você sair para fora do barco, você pode o quê? Afogar. Você pode ser envolvido por muitas questões e situações e não conseguir voltar mais para dentro do barco. E aí quando uma pessoa cai no mar, ela morre. E o Senhor não quer nem isso, nem para mim, nem para você. O importante é o quê? Ficar dentro do barco. Então o Senhor cuida de tudo. Sua expectativa é que seus filhos confiem nele. Está vendo? Esse é o princípio. O princípio do Senhor, está vendo? É uma questão de confiança. Irmãos e irmãs, misericórdia. Se até hoje nós estamos vivendo a vida da igreja, nós não confiamos no Senhor, no que o Senhor tem feito por nós, no que o Senhor tem nos dado, o cuidado amoroso dele, se nós ainda não temos essa percepção, nós somos os mais miseráveis. Verdade. Se eu estou no barco, estou sendo guardado, em todas as minhas necessidades estou sendo suprido, eu preciso o quê? Crer. Eu preciso confiar. E o Senhor espera o que de mim e de você? Que eu e você confiemos nele. É simplesmente confiar no Senhor. É descansar nele. Ele está cuidando de tudo, ele nunca vai esquecer de mim e de você. Mesmo que você e eu estejamos passando pelo mar mais bravio, pela situação mais difícil que chegou a nós, nós precisamos confiar no Senhor. Não confie no mundo, não confie nas coisas do mundo, não confie nas posições do mundo, não confie nos alvoroços externos. Tudo isso é para te afogar, é para te matar mesmo. É para você olhar para fora e ter vontade de sair do barco, ficar com medo. Eu estou dentro desse barco, o barco vai afundar, vai morrer todo mundo, eu vou sair fora, vou pular no mar e vou tentar me salvar, vai morrer. O que você e eu precisamos fazer é ficar dentro do barco. O alvoroço aí fora é problema do mundo. O nosso negócio é ficar dentro do barco. Aquele que compeliu a embarcar para outra margem, cuida deles. Então o Senhor está o quê? Cuidando de mim e de você. Se Ele nos colocou nesse barco, na vida da igreja hoje, que é esse barco maravilhoso, que não vai afundar nunca, se Ele colocou a mim e a você nesse barco, Ele vai cuidar de nós. Ele vai cuidar de mim e de você. O que basta? É confiar nele, que Ele vai fazer com que eu e você atravessemos por esse mar agitado. Ele vai fazer com que eu e você cheguemos a outra margem. Tranquilos, salvos, sem nenhum arranhão. Creia nisso. Sem nenhum problema. Aleluia! Vai nos ajudar a enfrentar os ventos contrários. Tudo isso o Senhor vai fazer. O que nós precisamos é confiar naquele que está no monte orando por mim e por você. Jesus está lá à destra do Pai, intercede 24 horas por mim e por você. 24 horas não, é o dia inteiro e a noite inteira. Intercedendo por cada um de nós. Ou você acha que Ele ainda desistiu de nós? Ele desistiu de mim e de você? Não, Ele está intercedendo. Aleluia! Graças a Deus que Ele intercede, orando por cada um de nós. Por cada um de nós, irmãos. Ele estava orando por cada um dos discípulos. E no final da quarta vigília da noite, olha só a quarta vigília, está vendo? O Senhor não descansa, Ele não vai descansar enquanto eu e você não chegarmos do outro lado. Não pense que o Senhor vai nos abandonar, Ele não vai desistir de nós e Ele não vai parar enquanto eu e você não atravessarmos para o outro lado. Aleluia! Até o final da quarta vigília da noite na aurora. Aleluia! Nós vamos ser aqueles que vamos chegar do outro lado e ver a aurora maravilhosa. Puxa, é tremendo estar desfrutando de algo novo. Ou seja, nós passamos pela tribulação, passamos pela dificuldade, passamos pela turbulência, mas não passamos sozinhos. Jesus não nos abandonou. Aleluia!
Senhor voltará naquele dia, todos os vencedores que dormiram no Senhor serão arrebatados, está vendo? O Senhor vai voltar e nós vamos reinar junto com eles, vamos estar lá naquela outra margem. Puxa, os mortos ressuscitarão primeiro, depois os vencedores, nós estaremos com o Senhor, aleluia! E seremos arrebatados, levados junto com as primícias para o trono de Deus. Por isso que você e eu precisamos ficar dentro do barco. Não saia do barco, mesmo que os ventos sejam torrenciais, as situações sejam torrenciais, você está ao fio de uma linha, não saia do barco, porque essa linha pode se tornar um cordão forte, pode se tornar uma corda forte, que vai te prender dentro do barco, para você não sair dele e permanecer até a volta do Senhor. Aleluia! Vou ler Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, versículo 5. Fala assim: nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Ele foi arrebatado para Deus até o seu trono, as primícias, nós estaremos lá. Aleluia! 14, versículo 14 do mesmo capítulo. Foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar, onde é sustentado durante um tempo, tempos e metade de tempo, fora da vista da serpente. Está vendo? O Senhor vai arrebatar o filho varão. Nós precisamos ser esses vencedores. Você quer ser um vencedor, irmão e irmã? Quer ser um vencedor? Permaneça no barco, não saia do barco. Ó Senhor Jesus! E 1 Tessalonicenses, vamos ler o capítulo 14, versículo 4 de Apocalipse. Fala assim: são esses os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Você e eu somos o que? Primícias para Deus e para o Cordeiro. Creia nisso, Jesus está te guardando. Jesus está intercedendo por você, está orando por você. Ele não abre mão de mim, nem de você. Ele não vai abrir mão de nós. Leia, creia nisso. 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Ô glória, Senhor Jesus! Versículo 13 até o 18, rapidinho. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, se nós formos os que ficarmos e permanecemos até o barco, seremos o quê? Arrebatados junto com os vencedores. Então o caminho é o quê? Ficar dentro do barco. Então eu vou ler um versículo aqui maravilhoso para fechar a palavra, para que você se sinta encorajado. Amém? É Apocalipse 21, 4 a 5. Maravilhoso. Fique no barco, não saia do barco. Jesus está intercedendo por você, está orando por você. Mandou os discípulos ir para o outro lado, mas ele subiu ao monte. Ele está lá no entronizado, lembrando de mim e de você toda hora. Até agora ele está lembrando de nós. Amém? 4 e 5. E lhes enxugará os dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá. Já não haverá luto. É Apocalipse 21, 4 e 5. Já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então o caminho é o quê? Para mim e para você: fica no barco,
permanece no barco, não importa o mar bravio que você está enfrentando na sua vida. Não importa. Fique no barco, permaneça no barco e confie em Jesus. Amém? E se você gostou, dê o seu like. Jesus é o Senhor!